Vamos conversar sobre algumas características físicas do Japão. Deixa eu só explicar um pouquinho sobre a bandeira do Japão para você poder entender. Essa bandeira ela vai possuir um formato retangular, branco, como você está vendo aqui. Ela tem um grande disco vermelho. Esse grande disco vermelho ele representa o Sol, fica no centro. Essa bandeira ela também é conhecida como Nishoki, que significa representa o Sol. Só que ela é mais comumente chamada de Hinomaru, que significa disco solar. É mais a título de curiosidade, porque às vezes você vê uma bandeira e você não sabe o significado daqueles símbolos dela. Só que também tem uma outra bandeira japonesa, que essa foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial, mas ela é ainda utilizada pela Marinha Japonesa. Essa é a chamada bandeira do Sol Nascente. Era a antiga bandeira imperial do Japão, mas é muito utilizada hoje ainda pela Marinha Japonesa. Vamos entrar agora no que realmente interessa. Aqui nós temos o Monte Fuji. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas características de relevo. O relevo no Japão ele vai ser predominantemente de dobramentos modernos na maior parte do país. O país todo ele é muito montanhoso. Muitos planaltos. Para você ter uma ideia, aproximadamente 80% do país é composto de planaltos, de montanhas. E esse território também ele possui uma intensa estabilidade tectônica. E o que significa instabilidade tectônica? O que isso resulta? No velho terremoto e o vulcanismo. Tanto é que o Japão, quando eu digo Japão, estou falando de todo o arquipélago japonês. O Japão, ele nada mais é do que uma grande formação vulcânica. As ilhas são formadas por material vulcânico. Pra você ter uma ideia, o Japão ele tem ali aproximadamente 70 vulcões ativos. Esse aqui é o Monte Fuji, que fica próximo à cidade de Tóquio e é um vulcão emblemático no Japão, acaba que ele é um símbolo do Japão. E possui poucas planícies. A planície mais relevante é a planície de Kanto. E essa planície ela vai se encontrar na ilha de Honshu, que é uma das 4 principais ilhas do Japão. E aqui é somente para ilustrar algumas características do clima japonês, que até você também está vendo ali no Monte Fuji. O clima do Japão ele vai ser temperado continental, no norte, e ele vai ser subtropical no sul. Você vai ter ali um norte muito frio, com todas as características ali do clima temperado tropical, algumas regiões inclusive com neve. E você vai ter na região sul aquelas características totalmente do clima subtropical, onde você vai ter algumas chuvas, onde você vai ter algumas temperaturas relativamente elevadas. E uma característica interessante do Japão, pela faixa que ele se encontra no globo, que é aquela faixa ali central, ele vai ter todas as estações do ano extremamente definidas. Isso é uma característica do país. É um dos poucos países no mundo em que você vai ter todas as estações do ano extremamente definidas, quase como se fosse ali um reloginho. E esse clima todo ele vai ser regulado ali por uma grande interação do Oceano Pacífico com algumas massas de ar continentais e de alguns deslocamentos de ar. São esses deslocamentos, todas essas características é que vão provocar essas frequentes alterações de tempo e vão fazer com que você tenha as 4 estações ali extremamente bem definidas. Vamos conversar um pouquinho aqui agora sobre a vegetação do Japão. Pra você ter uma ideia, o Japão é um dos poucos países do mundo que ainda preserva boa parte da sua vegetação original. Por que o japonês agiu dessa forma? Por que o povo japonês agiu dessa forma? Primeiramente, tu vistes ali atrás que o relevo do Japão ele é um relevo extremamente montanhoso. Se você tira a vegetação de uma encosta, o que vai acontecer? Deslizamentos. Quando você mantém a vegetação na encosta, o deslizamento obviamente não vai ocorrer.
Devido a isso é que você tem uma preservação muito grande, porque, ora, como eu disse ali, 80% do território japonês é composto de quê? De montanhas. Para que não aconteça tragédias constantes, fora aquelas que você já conhece no Japão, causadas pelos terremotos, eles mantêm a vegetação original. Você vai ter ali um predomínio de florestas no país. E boa parte dessas florestas são florestas de coníferas. Você vai ter muita conífera no Japão. Obviamente, esse não é o único tipo de vegetação. Só estou falando que é uma vegetação predominante ali, principalmente em 3 ilhas. São as ilhas de Kyushu, Shikoku e Honshu. E acaba que essa característica do Japão preservar boa parte da sua vegetação original e ter uma grande vegetação de florestas, acaba que ele é um dos países mais arborizados do mundo. Para você ter uma ideia, 57%, não vou dizer assim exatamente, mas aproximadamente 57% do território japonês é coberto por florestas. 57% desse território mantém essa mata de florestas e que acaba que ela é extremamente importante também para a preservação do meio ambiente nesse país. E aqui são algumas características referentes à hidrografia do país. Só que aí o Japão também vai ter um outro problema com esses rios. O terreno do Japão faz com que esses rios sejam de pequena extensão. Somente 8 desses rios vão ultrapassar ali 200 km de extensão, com destaque ali para o rio Shinano, que ele vai ter ali aproximadamente 400 km de extensão. Os cursos fluviais do Japão vão ser de pequeno porte, principalmente pelo tamanho das ilhas, que elas são muito pequenas. E boa parte desses rios eles são utilizados para irrigação, eles sabem aproveitar muito bem isso. E eles também fazem ali um processo de encachoeiramento dos rios para que haja uma produção de energia elétrica. Só que também tem um problema muito grande nesses rios. Boa parte desses rios eles são provenientes de zonas vulcânicas. E o que isso vai acarretar? Ele vai acarretar ali águas ácidas e extremamente inúteis para a agricultura. Só que acaba que essas dificuldades elas não são um problema para o povo japonês, como eu disse anteriormente. Eles sabem aproveitar extremamente bem os rios deles para que eles possam aproveitar o máximo possível desses rios. Só para você entender, na porção norte do continente, que é onde fica a ilha de Hokkaido, o clima vai ser um clima temperado. Seria um clima frio. E ele vai sofrer muita ação de uma corrente fria chamada de Oyashivo, que influencia muito essa região. Já na porção central ali do Japão, que é onde fica a ilha chamada de Honshu, o clima vai ser chamado de temperado oceânico. Isso vai significar o quê? Chuvas extremamente fortes. Vai ter uma alta pluviosidade naquela região. E a outra região do Japão que nós temos é onde ficam as ilhas de Shikoku e a ilha de Kyushu, que fica na porção sul do Japão. Nessas ilhas nós vamos ter o chamado clima subtropical. Esse clima subtropical ele vai ser amenizado por uma corrente chamada de Kuroshivo, também chamada de corrente do Japão, que somente mais algumas características referentes ao clima do Japão.